Olá, meu nome é Juliana, eu sou aluna concluinte de Engenharia Eletrônica de Computação lá na UFRJ e eu recebi de março de 2023 até fevereiro de 2024 a Bolsa CNPq de apoio a TCCs em Inteligência Artificial. A Laura Moraes foi a minha professora orientadora e esse projeto ele sofreu algumas mudanças ao longo do tempo que eu vou falar um pouco agora. No doutorado dela, da Laura, ela desenvolveu a plataforma Shiny Teaching, que é a plataforma que é usada como plataforma de apoio das turmas de computação na UFRJ. E algumas das funcionalidades que ela tem incluem os alunos submeterem lá as soluções de exercícios que eles fazem, que os professores passam, e a plataforma ela automatiza a correção desses exercícios, submetendo as soluções dos alunos a diversos testes e vendo se a solução do aluno retorna o resultado que era esperado para uma certa entrada. Além disso, o professor também pode comentar em cima dessas respostas dos alunos se ele tiver interesse. Todas essas informações elas são armazenadas no banco de dados da plataforma, então a gente tem dados sobre as questões, os professores e monitores que comentam nas respostas, a gente também tem as soluções dos alunos e outras informações. E aí, a grande questão desse trabalho é que a gente tem uma quantidade muito grande de alunos que usam essa plataforma lá na UFRJ, são várias turmas, e havia um interesse em automatizar alguns desses comentários para diminuir a carga em cima de professores e monitores. Então, inicialmente, a gente queria usar os comentários que a gente tinha acesso lá no banco de dados para gerar esses novos comentários nas soluções de alunos. E aí, inicialmente, eu e a Laura, a gente fez uma análise exploratória do banco de dados para entender com que dados a gente estava lidando. Depois a gente tentou usar o LDA, que é um modelo de processamento de linguagem natural, para tentar agrupar aqueles comentários que a gente tinha por temática. Só que o que a gente percebeu é que os comentários, que os resultados estavam um pouco satisfatórios, porque os grupos que eram gerados, que deveriam ser grupos com temáticas diferentes, separando os comentários, não pareciam ser tão diferentes assim, e aí a gente percebeu que os comentários muitas vezes diziam as mesmas coisas, tinham erros de português, e não tinha uma estrutura muito boa, que estava dificultando usar esse modelo de processamento de linguagem natural. E aí a gente acabou pensando em usar grandes modelos de linguagem natural que estavam bem em alta na época. E tinha um modelo que a gente viu que ele tinha fine tuning, era especializado em códigos de entender códigos de linguagem de programação. E aí a gente ficou interessada nisso. Nós estudamos um pouco sobre grandes modelos de linguagem natural, os LLMs, e aí a gente decidiu que queria testar algumas configurações e tentar entender se eles eram boas ferramentas para gerar esses comentários e para servir como uma ferramenta de aprendizado. Então, para isso, a gente selecionou algumas configurações para testar. Então, a gente testou a configuração de temperatura e top P e algumas configurações de geração de prompt, que é a zero shot, one shot e few shot, que é você passar para o modelo nenhum exemplo, um exemplo ou 5 exemplos. No nosso caso, a gente escolheu 5, para ajudar ele a ter uma base para responder. Por meio desses prompts, a gente dá as instruções para o modelo do que a gente quer que ele faça. A gente fez isso. E aí, para avaliar tudo isso, a gente chamou professores da área de computação para responder algumas perguntas sobre esses comentários que o modelo gerava. A gente pediu para eles avaliarem se o comentário tinha informações corretas, se ele ajudava o aluno a entender a questão, os conceitos abordados naquela questão, e se ajudava o aluno a corrigir a própria solução. E aí, além disso, a gente apresentou para o professor comentários gerados com configurações diferentes e pediu para ele escolher qual que ele gostava mais. Para gerar esses comentários, a gente escolheu 2 questões, uma considerada fácil e outra difícil, e 5 soluções de alunos para elas, que tinham algum tipo de erro para o modelo conseguir corrigir. E aí, para formar o prompt, a gente também selecionou os mesmos critérios que eram indicados para professores e monitores usarem na hora de comentar as respostas dos alunos. Então, a ideia é que o modelo tivesse acesso a
às vezes as instruções que um professor monitor também tem, né? E aí, como resultado, a gente percebeu que as configurações de temperatura e TAP, elas não pareciam influenciar muito nas respostas, pelo menos no nosso caso. Então a gente escolheu um valor padrão para elas e usou esse valor para gerar os comentários. E com relação aos prompts zero shot, one shot e few shot, a gente viu diferenças e percebeu que o prompt que dava um exemplo para o modelo funciona melhor no caso da questão difícil, e o que não dava nenhum exemplo funciona bem para a questão mais fácil. E o modelo que usava, e o prompt que usava 5 exemplos, ele performou mal em todos os testes. Ele dava respostas muito confusas e respostas com erros. Então, desse trabalho a gente concluiu que os LLMs a gente acredita que tem um grande potencial para ajudar a ser uma ferramenta de apoio na educação, mas ainda é preciso tomar cuidado porque mesmo os casos que ele performa bem, com as configurações que ele performa bem, ele ainda tinha respostas um pouco confusas e com algum tipo de erro. Então é importante explorar mais e estudar mais quais são as possibilidades de uso dele e quais são as melhores configurações para serem usadas.